Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá
pois em ti confio, sem nenhum temor. Elevo os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, meu Deus de amor. Pois em ti confio, meu Deus de amor. Pois em ti confio, meu Deus de Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. A palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. A palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto. Meu louvor virá até ti na congregação. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto. Meu louvor virá até ti na congregação. O meu louvor virá até ti na congregação. O meu louvor virá até ti na congregação. O meu louvor virá até ti na congregação. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. É com muita alegria e satisfação e também temor no coração que mais uma vez eu venho aqui para trazer para você, trazer para a sua família uma palavra, uma direção,
uma ministração que, creio eu, vai tocar no seu coração e abençoar toda a sua casa. Então, feche seus olhos comigo, vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que a sua palavra, de fato, cumpra o seu propósito, adentre ao nosso coração, que ela possa construir coisas dentro de nós, trazer, na verdade, o reino de Deus para dentro de nós. A palavra de Deus, ela constrói mundos dentro de nós. E eu acredito que a palavra de Deus, ela constrói o reino de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração. Então eu acredito que Deus vai falar ao seu coração, vai falar à sua família nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado porque temos a oportunidade de nos reunir como igreja, mesmo sendo pela TV, mesmo sendo de uma forma digital, de uma forma um tanto distante. Não é o propósito do Senhor que nós permaneçamos assim, mas esse é o momento, são as circunstâncias que o Senhor mesmo permitiu, e nós nos reunimos assim como igreja. Eu tenho absoluta certeza que a palavra do Senhor, ela traspassa, ela transcende, ó Deus, as dificuldades, as circunstâncias, e ela consegue, ó Deus, através dessa pequena tela, entrar no coração dos meus irmãos, porque a palavra do Senhor é poderosa, é eficaz. A palavra do Senhor, ela traspassa e transcende qualquer barreira. Ela passa, ela pode perscrutar qualquer limite, qualquer dificuldade. Então, eu creio que o Senhor tem hoje um desejo muito grande no seu coração, de construir dentro de nós, ó Deus, algo novo, de trazer ao nosso coração um ensino especial da sua palavra, e esse ensino vai, de alguma maneira, fazer algo bom dentro de nós, fazer algo edificante, fazer algo novo, fazer algo que nos aproxime, que nos transforme, que nos deixe mais parecidos com o Senhor. Eu oro nessa noite pedindo que o Senhor esteja nesse exato momento entrando por meio da sua palavra em cada casa, em cada coração, e que esses lares, que essas casas sejam ambientes de paz, ambientes receptivos à palavra do Senhor, abertos à palavra do Senhor. É o que eu oro ao Senhor nessa noite, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, que o Senhor possa soprar, por meio do teu doce Espírito, a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está lá em Mateus, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 9, ok? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma criança destas, em meu nome, está me recebendo também. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho bem no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-os, jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado
no fogo do inferno. Diante de tudo que estamos vendo e ouvindo nos dias de hoje, passa pela nossa cabeça, pelo nosso coração, algumas perguntas que são importantes. Por que alguém que conhece a Jesus, que já teve uma experiência com Jesus, pode se envolver com as coisas do mundo a tal ponto que parece que todo o conhecimento, toda a experiência que teve com Jesus perde o seu valor e a pessoa então se torna, de alguma maneira, alvo, né, dos escândalos, se torna então motivo de escândalos e de contradições que nada tem a ver com a palavra de Deus ou o reino de Deus. Por que as pessoas elas conseguem de alguma maneira se envolver com Deus e continuarem com os valores e os princípios do mundo na sua vida? Algumas perguntas são importantes. Será que alguém pode se envolver com Deus e continuar vivendo a vida do mundo, tipo um disfarce perfeito? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que nós devemos cuidar, porque há no nosso meio lobos travestidos de ovelhas. A Bíblia diz que, por mais que algumas pessoas se pareçam com Jesus, elas na verdade não são filhas amadas de Deus. Elas ainda precisam de uma experiência de transformação, de regeneração, de conversão. Fato é que alguns escândalos acontecem, de fato, por pessoas que são regeneradas, por pessoas que tiveram uma experiência com Deus, são sim filhas amadas de Deus. A Bíblia está repleta de histórias, de biografias, de pessoas que andavam com Deus, eram usadas por Deus, mas de alguma maneira elas caíram e tropeçaram, e por causa disso o nome de Deus foi blasfemado, o nome de Deus foi vilipendiado, foi ridicularizado entre as pessoas. E isso é um perigo muito grande, é exatamente isso que Jesus está falando aqui nessa parábola. Mas nós precisamos desassociar, na verdade, fazer essa desassociação entre o joio e o trigo. Na igreja sempre vai existir o joio e o trigo. No reino de Deus, não. No reino de Deus, a Bíblia diz, em Mateus, capítulo 13, verso 41, que no fim do mundo, os anjos virão para uma grande colheita e eles separarão o joio do trigo. O joio será queimado, o joio, aquele que causa escândalo, aquele que vive na iniquidade, ele será lançado no fogo, será queimado, e os filhos de Deus resplandecerão como o sol no reino de Deus. É o que a palavra diz em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 41. O joio e o trigo estarão juntos nesse mundo, mas no reino de Deus não há espaço para o joio e o trigo, para os filhos de Deus e os filhos do maligno, como diz Mateus capítulo 13, a partir do verso 41. Então, quando nós pensamos hoje em tudo que nós estamos vendo, escândalos após escândalos, pessoas envolvidas com assassinatos, pessoas que se dizem cristãs, líderes, pastores, envolvidas com corrupção, sendo presas, sendo de alguma forma motivo de escândalo, a Bíblia diz que tudo isso haveria de acontecer porque é necessário que os escândalos aconteçam. É uma palavra de Deus. Essas coisas haveriam de acontecer. É importante a gente pensar nessa noite que, assim como na Bíblia, e nós temos um grande exemplo disso, que foi o rei Davi, se envolveu num escândalo muito grande de sedução, de cobiça, de assassinato, de adultério. E depois Davi teve uma experiência com Deus, depois Davi pôde experimentar cura, porque Davi se arrependeu, Davi se voltou para o Senhor. Então, infelizmente, os escândalos vão acontecer, mas felizmente Deus deixou a sua graça, a sua misericórdia, para que por meio do arrependimento, por meio da tristeza pelo pecado, do constrangimento pelo pecado, nós possamos então
as pessoas que cometem algum tipo de pecado, de escândalo, possam se arrepender e voltar para Deus. Graças a Deus, nosso Deus é um Deus misericordioso. Então, é necessário que os escândalos aconteçam. E nós estamos vendo aí nesses dias escândalos terríveis acontecendo, que trazem muita tristeza, que trazem muita angústia. Porém, é necessário a gente também pensar nesses dias algo muito interessante que nosso pastor, nosso mentor, nosso amigo, o pastor Carlos Alberto, tem falado muito nesses dias. O que você prefere, uma pessoa usada ou uma pessoa aprovada? Porque diante desses escândalos, diante de todas essas questões que nós estamos vendo, é muito importante que a gente entenda a diferença dessas duas coisas. Deus está mais interessado em pessoas que são usadas ou pessoas que são aprovadas. Porque Deus usa todo mundo. Os dons foram dados gratuitamente, né? E eles são irrevogáveis, diz a palavra. Quando Deus dá um dom a uma pessoa, Ele não vai tomar esse dom de volta. Ele deu esse dom espiritual e isso é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Porém, a gente percebe essas pessoas confiando em si mesmas, né? Os seus dons, nas suas capacidades e pensando assim, se eu estou sendo usado por Deus, então Deus está me aprovando, Deus está concordando com tudo que eu estou fazendo. E isso é um perigo muito grande, porque a gente vê biografias incríveis na Bíblia, como a do rei Davi, onde Davi foi muito usado por Deus, mas por conta de Davi ter se afastado do coração de Deus, ele se envolveu em uma trama perigosa de Satanás. Graças a Deus Davi se arrependeu, mas Davi foi envolvido numa trama perigosa, onde ciúmes, onde cobiça, onde adultério e assassinato fizeram parte de um período sombrio, de um período muito ruim da vida do rei Davi. E como eu disse, graças a Deus ele se arrependeu, mas Davi foi alvo também, foi motivo, na verdade, de um grande escândalo. E essa é a questão que a gente precisa hoje pensar. Deus deseja que nós sejamos aprovados. Deus quer filhos aprovados, porque Deus pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, o que você imaginar, qualquer objeto, Deus pode fazer com que as pedras clamem, Deus pode fazer com que uma jumenta abra sua boca, Deus pode usar exatamente o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Por isso é muito importante que você se preocupe muito mais em ser aprovado do que ser usado por Deus. Porque quando você é aprovado por Deus, isso traz, na verdade, uma segurança muito grande para o seu coração de que você está no caminho certo, você está tomando as decisões corretas, você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu e não está se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Mas a palavra que nós lemos hoje, ela tem um conteúdo muito interessante e eu queria trabalhar com vocês pensando talvez de uma forma que você ainda não tenha pensado. Muitas vezes a gente olha para esse texto e pensa o seguinte: Jesus está aqui tratando de uma forma mais genérica, mais geral, mas olha o que ele faz. Ele chama uma criança, porque a pergunta é capciosa: quem é o maior no reino dos céus? Quem vai ser o mais importante no reino dos céus? Não foi isso que eles perguntaram? Naquele momento, os discípulos se achegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa é a preocupação do coração dos discípulos. E essa também é a preocupação do coração de muita gente que está nesse tempo pegando um caminho muito perigoso, um caminho da independência, o caminho da construção do império pessoal, o caminho do afastamento da vontade de Deus, o caminho da apropriação das coisas de Deus. Muitas vezes nós vemos hoje líderes, homens e mulheres, que até são usadas por Deus, se apropriando da igreja de Deus, como se a igreja de Deus fosse alguma coisa pessoal, particular deles. São os novos e pequenos imperadores, os novos e falsos imperadores.
pessoas que estão construindo seus impérios pessoais, que estão muito mais preocupados com o seu bem-estar, muito mais preocupados em usar a igreja do Senhor em benefício próprio, né, para se autopromover, seja por meios financeiros, seja por meios políticos, seja pela fama, seja por qualquer coisa, por necessidade de ser influência, né? Hoje a gente vê muito isso, eu tenho achado interessante que eu tenho visto muito isso, porque Deus me levantou como voz profética do Brasil. Isso é uma grande besteira. Você que é um servo de Deus, você é a voz profética do Brasil. Deus não está levantando uma pessoa, um papa, um líder, para ser a voz profética do Brasil. Hoje nós estamos ouvindo muito isso é muito perigoso, porque isso gera no coração da pessoa um sentimento errado. Eu sou indispensável para essa nação. Eu sou importante demais para essa nação. Não, você não é. Não, nós não somos tão importantes assim. O pastor Eugênio Peterson tem um livro muito interessante chamado O Pastor Desnecessário, onde ele aborda essas coisas. Tem gente que quer seguir o pastor, que quer um grande líder, que quer um grande profeta, que quer um grande mestre, para seguir essa pessoa, para não necessariamente seguir a Jesus. Tem muita gente assim, correndo atrás de homens, correndo atrás de pessoas, entregando a sua vida, entregando o seu coração, não ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas ao pastor, à pastora, ao líder. E isso é muito perigoso, porque esses líderes acreditam mesmo que eles são necessários nesse sentido, que eles são importantes nesse sentido. E Eugênio Peterson traz então uma mensagem poderosa para nós no seu livro Pastor Desnecessário, onde ele aponta esse risco de sermos cobrados, sermos influenciados, nós como líderes sermos influenciados no sentido das pessoas cobrarem de nós que nós, pastores e líderes, sejamos tão parecidos com Jesus que elas então tenham mais interesse em seguir a nós do que ao Senhor Jesus. Isso é um tipo de idolatria, é algo muito perigoso. Cuidado com essas pessoas que dizem que são a voz profética do Brasil, que dizem que são, né, a boca de Deus para essa nação. Cuidado com isso, porque você aí que está na sua casa e que tem a palavra de Deus no seu coração, você é a voz profética para esse Brasil. Você é a voz profética para a sua família, para a sua vizinhança. Você é a voz de Deus. Você é um pequeno Cristo, você é um cristão. Então nós somos parte de um corpo. E num corpo, Paulo já disse isso de uma forma muito bem clara, não existem partes mais importantes. Somos um corpo. Sabe, amados, um dedinho, ele é tão importante como qualquer outra parte do corpo. E se ele é machucado, ele sofre, ele dói. E a gente precisa entender esse espírito de corpo que foi estabelecido após a inauguração da igreja, após a ascensão de Jesus, ao derramamento do seu Espírito sobre nós. Deus nos fez corpo, uma família, uma grande família de Deus. Então, muito cuidado com esses que estão se arvorando, se levantando como os mais importantes, como os profetas, como os nabis de Deus, ou seja, aqueles que são a boca de Deus para essa nação. Muito cuidado com esses discursos dessas pessoas, porque esses discursos são muito desprovidos desse sentimento de aprovação de Deus, porque no fundo, todos nós somos necessários e importantes na igreja do Senhor, e muitas vezes o escândalo ele acontece lá atrás, quando a pessoa começa a andar sozinha, começa a se achar importante demais, começa a viver, né, um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo. Note que o próprio Filho de Deus, ele não andou sozinho, ele escolheu 12 homens, 12 pessoas e outras tantas que foram seguindo o Mestre ali no decorrer da sua jornada, da sua vida, aos quais ele pudesse ensinar, treinar, se relacionar. E o próprio Jesus, ele não ficou sozinho, ele não andou sozinho. Então é muito importante a gente entender que muitas vezes o escândalo nasce lá atrás, quando a pessoa ela é tomada de um sentimento de importância muito grande, e isso é muito perigoso. Isso tem derrubado, destruído igrejas, ministérios, pessoas, gerado escândalo na nação. Cuidado com os comprometimentos, com os envolvimentos, com os embaraços dessa vida, porque essa é a palavra do Senhor para nós. Mas eu creio que
algo interessante está estabelecido aqui, algo interessante Deus deixou para nós nessa palavra, nessa noite, porque, como eu disse agora há pouco, a pergunta é interessante: quem é o maior no reino dos céus? E tem muita gente que está com esse sentimento no coração: eu quero ser o maior no reino de Deus nesse mundo. Eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais usado, eu quero ser o mais importante. São sentimentos como esse que levam as pessoas à derrota. Jesus pega uma criança e ele coloca no meio ali daquele grupo, daquelas pessoas, chama uma criança para perto de si e ele fala algo interessante: quem não se parecer com essa criança não entrará no reino dos céus. Quem não se converter e não tiver um coração, eu quero até ler para vocês, para ficar bem claro o que Jesus está dizendo. Ele diz exatamente assim: olha, portanto, ele fala assim, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior do reino dos céus. Por que uma criança? Porque uma criança, ela tem um coração puro. Porque uma criança, ela não está entulhada de lixo, de valores errados. Porque uma criança, ela é como aquele quadro branquinho que você vai ali, né, desenhar e fazer a pintura que precisa ser feita. Porque a criança é como aqueles espaços que você vai preencher com o quebra-cabeça, você vai montar, né, o quebra-cabeça e você vai desenhar ali, você vai criar aquela imagem, aquela figura. Na verdade, Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, uma criança, ela é desprovida de maldade, uma criança tem um coração puro, limpo, uma criança, ela não está ainda tomada, né, ela não está pervertida pelos valores desse mundo e os pecados desse mundo. Uma criança ainda é um ser que ainda é inocente, ainda tem um espírito de inocência nela. Então vocês precisam se converter, vocês precisam voltar ao estado de inocência. É isso que Jesus está dizendo. E o processo de retorno a esse estado de inocência é sempre por meio da conversão, da regeneração, da mudança de vida. Então é necessário que vocês tenham um coração humilde. Olha que coisa interessante, e eu acho isso fantástico nesse texto, porque a criança, ela está sempre aberta para aprender. A criança, o que você jogar no coração dela, pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim também, vai grudar, vai estabelecer, vai ficar ali. E a gente então está vendo Jesus dizendo exatamente isso. É necessário que vocês tenham um coração aberto para receber o ensino da minha parte, receber aquilo que eu tenho ministrado no coração de vocês, os valores, os princípios, né, do reino de Deus. Então, quando a gente pensa nisso e a gente nota que nos dias atuais os escândalos, eles estão acontecendo justamente porque as pessoas estão deixando esse estado de inocência, elas estão abandonando esse estado de inocência, elas estão voltando para a sujeira do mundo, elas estão voltando para os princípios e os valores do mundo. A gente vê hoje muita gente, muitos líderes que perderam, na verdade, o seu chamado original, que perderam o seu caminho original, que estavam indo bem, que estavam, como Paulo diz lá em Gálatas: quem vos enfeitiçou, quem vos enganou, quem tirou vocês da retidão, do caminho, quem disse isso a vocês, quem que está pervertendo o caminho de Deus entre vocês? Então, a gente tem visto hoje muita gente abandonando as veredas antigas, e essa é uma recomendação importante para nós, que nós não abandonemos as veredas antigas, se envolvendo com tantas coisas, se envolvendo com os embaraços desse mundo, dessa vida. Sabe, amados, quando eu venho aqui hoje trazer uma palavra para você e dizer para você que Deus deseja, Deus tem esse propósito no seu coração de nos fazer
pessoas que resplandeçam nesse mundo, de nos fazer como luzeiros, de nos fazer como instrumentos poderosos para abençoar essa geração, abençoar esse mundo tão pervertido. E nós estamos vendo hoje os luzeiros sendo trevas. Se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas vocês estarão. Quer dizer, está tudo perdido. Jesus está dizendo, se aqueles que deveriam ser luz, eles se comportam como trevas, então está tudo perdido. Então é importante que nós voltemos. O Carlinhos Félix tem uma música, meu amigo querido, tem uma música muito legal, né, falando sobre o primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, recomeçar. Então, para muita gente, essa é a única esperança. Para muita gente, o recomeço, o retorno é o único caminho de volta para Deus, porque eles se afastaram tanto, eles se envolveram tanto com as coisas desse mundo, eles se envolveram tanto com as coisas dessa vida, eles se embaraçaram com as coisas dessa vida, que eles perderam o foco, perderam o destino. Pastor Carlos Alberto fala muito sobre isso. Se você não sabe quem você é, você muito menos saberá para onde você vai. Então, é interessante a gente perceber isso nessa noite. Quem é você? Ou qual é o seu chamado? Qual é o caminho que o Senhor lhe designou? O que Deus quer, através de você, fazer nessa geração? Não é? Chamado, propósito, identidade, destino. O pastor Carlos Alberto tem falado muito sobre isso, sobre identidade e destino. Quem é você? Para onde você está indo? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito nessa vida? Então, será que existe algum propósito mais nobre nessa vida do que se envolver com o reino de Deus, se envolver com as coisas de Deus? E a gente vê hoje tanta gente se envolvendo com tantas coisas. E um dos envolvimentos que tem destruído a vida de líderes, de pessoas, pode ver, os líderes que estão caindo hoje são líderes envolvidos com a política e o tipo mais sujo de política. Pode ver, a maioria dos líderes que estão sendo motivos de escândalo nesse tempo são pessoas que perderam o seu chamado original, pessoas que abandonaram a sua missão, pessoas que desviaram do seu propósito e se envolveram pelo meio político. Eu queria fazer uma parte aqui só, dizer o seguinte: eu não acho que seja pecado um pastor, um líder se envolver com a política. Eu acho que muitas vezes é necessário que um homem de Deus, um servo de Deus se envolva com isso. Nós temos na nossa igreja lá em São Paulo, filho do pastor Carlos Alberto Bezerra, o Carlos Júnior, e ele falou algo interessante. Ele disse: olha, o meu chamado não é para cuidar de igreja, o meu chamado é público, é um chamado público, eu sou um pastor na política. Então, eu achei tão interessante isso, porque a gente vê que, de fato, Deus levanta, Deus também chama os seus. Então, a gente não pode também confundir, misturar o joio com o trigo. Há pessoas honestas na política, há homens de Deus honestos na política, há servos de Deus envolvidos com isso, mas é necessário ter um caráter, ter um coração. Quando nós olhamos para José no Egito, e José é um exemplo de político fiel, Daniel também, são pessoas que, a despeito de todas as dificuldades, note que José foi invejado, foi perseguido, foi vendido, foi escravizado, foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, eu chamo ela de a Potifeia, né? Foi acusado injustamente, foi parar na prisão. Mas se você olhar para a biografia de José, em cada momento da sua vida, José sempre permaneceu fiel ao seu chamado, ao sonho que Deus havia colocado no seu coração. José sempre permaneceu fiel, firme àquilo que Deus havia falado com ele há alguns anos atrás. E é importante a gente notar que as pessoas que devem se envolver com esse meio político tem que ser pessoas aprovadas, tem que ser pessoas confiáveis, tem que ser pessoas honestas, tem que ser pessoas dignas, tem que ser pessoas que levam o nome de Deus a sério, porque tem muita gente hoje se envolvendo com a política e elas estão exatamente no caminho que Satanás estabeleceu para elas. Elas abandonaram o caminho de Deus, elas estavam indo bem, o chamado de Deus para elas foi o reino de Deus, foi cuidar de ovelhas, foi liderar o rebanho do Senhor, mas de repente elas se envolveram com a política, elas agora estão sendo motivo
de escândalo e de vergonha para o reino de Deus, e isso é muito triste. Então, o mundo vai ser julgado. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. Note que Jesus não está falando da igreja, ele está falando, ai do mundo. Amados, o mundo chama pecado, escândalos chamam escândalos, abismos chamam abismos, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o mundo vai ser julgado por isso. Mateus 13:41, a partir do 41, falamos lá no início, fala sobre isso. O joio e o trigo, os filhos do maligno e os filhos de Deus. Eles serão separados. Um será levado para o reino de Deus e o outro será jogado no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, é necessário que os escândalos venham. E ele fala também no versículo anterior algo interessante. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Não sei se você sabe o que é uma pedra de moinho, mas lá na roça meus parentes tinham um moinho de água, e aquela pedra de moinho é uma pedra grande, muito pesada, e ela tem um furo no meio assim, onde aquela pedra fica rodando ali por causa da força da água, e o milho vai caindo ali, né? E ele vai então esmagando e fazendo do milho fubá. E é uma pedra muito pesada. Então Jesus está querendo dizer, é melhor você se matar, jogar uma corda no seu pescoço, amarrar nessa pedra que é pesada, é impossível dela não te levar para o fundo do mar, e você então dar cabo da sua vida, do que você trazer escândalo para um dos pequeninos do Senhor, para uma dessas crianças. Mas quem são essas crianças? Está falando dos convertidos. Essas crianças não são somente crianças. Ali é importante você lembrar que Jesus está sempre usando figuras, né, parábolas, alegorias, para trazer ensino a respeito do reino de Deus. A criança é um símbolo do novo convertido, do regenerado. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, é melhor você se jogar no fundo do mar, se precipitar, tirar a sua própria vida, do que trazer escândalo para a igreja do Senhor. Meu Deus, isso tem que trazer um temor muito grande no nosso coração. É necessário, na verdade, que nos arrependamos. É necessário, na verdade, que é melhor nos arrepender do que tirar a nossa própria vida. É melhor que a gente se arrependa, é melhor que a gente viva o padrão de Deus, do que tire a própria vida e talvez tenha que enfrentar o fogo eterno de uma vez por todas. Então, é muito importante nessa noite você pensar que o propósito de Deus para a sua vida é o caminho. O propósito de Deus para o seu coração, para a sua família é o caminho. Não permita que nada nesse mundo tire você do foco, tire você do caminho. Não permita que as coisas desse mundo, os embaraços desse mundo, não permita que a política, não permita que o dinheiro, que a fama, não permita que os prazeres desse mundo, que as ofertas desse mundo arrebentem com você e com sua família, porque esse é um preço muito caro, que você vai ter que pagar e certamente você não terá condições de pagar. Tem muita gente que está sofrendo hoje porque a família foi destruída, filhos se envolveram com coisas que não prestam, se perderam, morreram. Há muita gente hoje que está pagando um preço muito caro, porque lá atrás permitiu que os embaraços dessa vida pudessem tomar, então, um lugar de importância no seu coração. O que Jesus está querendo dizer para nós nessa noite é que nós devemos ter muito cuidado e preservar o chamado de Deus, preservar o que é o principal. Alguém já disse, faça do principal a coisa principal da sua vida. E o principal na sua vida é ser aprovado e não usado. Note que tem muita gente que está sendo usada, caindo, se destruindo, se arrebentando. Porque aprovado é melhor do que ser usado. Deus quer te usar, mas Ele quer usar obreiros aprovados. E esse foi o chamado de Paulo para Timóteo. Você tem que ser um obreiro aprovado, reconhecido pelo Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra nessa noite.
Deus, nós não queremos nos precipitar. Nós não queremos ser parte daquele grupo que vai, ó Deus, gerar escândalo para a tua igreja, para os teus pequeninos, para o teu povo, para o teu reino, para o teu coração, Senhor. Não. Pai, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos permanecer firme nas veredas antigas. Que nós possamos, ó Pai, permanecer firmes no teu chamado, no teu propósito. Que nós possamos ter uma compreensão clara da nossa identidade e do nosso caminho, do nosso chamado, do nosso futuro. Pai, muito obrigado pela tua provisão, pelo teu cuidado. Derrama sobre nós, nesse tempo, ó Deus, proteção, que o Senhor possa nos alertar por meio da tua palavra e que nós possamos, ó Pai, seguir firmes, como Paulo disse, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O Senhor sabe recompensar os seus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você continue firme, sempre constante e abundante no caminho do Senhor. Não permita que nada nesse mundo tire você do foco. Deus abençoe sua vida, uma semana de prosperidade e paz, e quem sabe o próximo domingo, então, teremos a nossa reunião presencial aqui. Ore por isso. Deus abençoe sua vida. Amo você.